Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula 4 de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Hoje a gente vai falar sobre enunciados quantificados. Na aula passada a gente viu como a gente nega enunciados, nós vimos também conceitos de tautologia, contingência, contradição e definimos argumentos válidos e inválidos. Bom, e a gente viu como avaliar se um argumento é válido ou inválido por meio de tabela de verdade. Hoje eu vou apresentar para vocês um novo conceito aqui em lógica, que se trata sobre lógica de primeira ordem, que é algo que vocês não viram ainda. Então a matéria está correndo bastante, né? Está tudo bem rápido aqui. Então hoje eu vou falar sobre constante, variável e propriedade. E a gente vai definir como são esses enunciados quantificadores, tá? Como formar esses enunciados por meio de conectivos quantificados. Isso aqui é dado por conceito de generalização ou existencialização de alguns objetos, como a gente vai ver, tá? Também a gente vai ver, como a gente viu na parte passada, né, que uma vez que você entende o que é um enunciado, os conectivos, os componentes, a gente sabe simbolizar. Então aqui a gente vai ser capaz também de simbolizar esses enunciados, mas agora são enunciados quantificados. Bom, então primeiro vou falar sobre o constante e variável. O que são esses conceitos aqui que aparecem, tá? Então a gente denota como uma constante sendo um objeto bem determinado em um dado contexto, tá? Então vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro. Olha esse enunciado aqui. 1 é um número natural. Repara que 1 é um objeto, tá? Você pode pensar 1 como um objeto, está bem determinado. Que ele é exatamente isso. É um objeto, não é um número específico, é bem determinado. Então isso é uma constante, tá? Agora o outro enunciado. O eixo x é perpendicular ao eixo y, né? Esse 0x, 0y representa o nosso gráfico cartesiano, né? Então aqui nesse enunciado existe a ocorrência de dois objetos. Então é o primeiro eixo, 0x, e o segundo eixo, 0y. Então, de novo, determinam retas orientadas, bem específicas dentro desse contexto. Então, esses objetos são para a gente as constantes, tá? Bom, agora o que é uma variável, beleza? Então, a gente diz que o que é uma variável é um objeto fixo que é indeterminado no contexto, certo? Ele pode determinar muitos elementos satisfazendo essa variável, tá? Vamos ver um exemplo. Então, se x é par, então x ao quadrado é par. É o enunciado que tem aqui. A gente vê esses objetos, na verdade, o x e o x ao quadrado, eles denotam variáveis, de fato, né? Uma função. Você pode aqui acrescentar qualquer valor que você queira, associar ao seu elemento x. Também você vai ter um elemento indeterminado ao seu x ao quadrado, certo? Então, eles são variáveis, beleza? Então, o outro exemplo aqui, o triângulo ABC é isósceles. Repara que o ABC são pontos que eu não estou mencionando onde eles estão, qual a medida desses segmentos de reta. Então, aqui existe esse objeto, o triângulo ABC, é uma propriedade que ele tem de ser isósceles, tá? Mas qual é a medida, como eu falei, desse segmento, a gente não sabe. Então, a gente diz que eles são também indefinidos e, portanto, o objeto, o triângulo ABC, é uma variável, tá? Aqui eu estou falando conceitos bem rápidos, até para não estender muito o conteúdo de hoje, mas o que eu posso falar, mencionar, o que está aparecendo aqui não aparecia no passado há 2 aulas atrás, é que antes a gente sabia quem eram os elementos e a propriedade que o elemento tinha. Aqui, a partir de agora, a gente vai ver que essas propriedades são associadas a variáveis que você não sabe determinar exatamente quem são, tá? Eu estou dando essa pincelada aqui e vai aparecer mais fortemente já já, beleza? Então, justamente para eu falar sobre essa propriedade, a gente tem que entender o que é uma propriedade, né? Então, a propriedade é uma característica atribuída a um objeto de um determinado tipo, tá? E atribuída a cada objeto uma vez, cada vez, né? Então, características são propriedades, beleza? Ser mulher, ser aluno,
são propriedades que objetos têm, tá? Então esse objeto aqui é mulher, esse objeto aqui é aluno, é estudioso. Então, usando as variáveis de maneira adequada, a gente pode escrever propriedades, essas propriedades que esses objetos têm num enunciado. X é mulher, por exemplo, é um enunciado aqui que apresenta essa variável x possuindo a sua própria propriedade de ser mulher. Y é aluno, é uma variável que tem aqui o y associando a esse objeto ser um aluno. Agora, quem é esse elemento não é algo definido, tá? Então, são exemplos de enunciados que tratam desse assunto de indeterminado associar a uma propriedade. O objeto indeterminado associar a ter alguma propriedade. Bom, então a gente pode formar proposições mais complexas quando a gente combina esses conectivos, essas propriedades de objetos usando os conectivos. Assim como a gente tinha no passado. Por exemplo, eu sou estudioso e você também é estudioso. Então, existe uma propriedade aí de ser estudioso que está associado a um objeto bem determinado, que é eu, que é você, e a gente combina isso por meio de conectivos. Aqui vai ser de modo muito similar, mas que variáveis vão possuir propriedades e a gente vai conseguir combinar isso por meio dos conectivos. Então, ser infinito, ser mulher feliz, ser número ou figura, ser racional, se animal, ser matriz é o mesmo que ter tabelas de números, ser feliz, ou seja, ser realizado, são exemplos de enunciados que aparecem conectivos, associando a objetos, relacionando objetos por meio de suas propriedades. Os objetos são coisas inerentes, as propriedades são coisas inerentes aos objetos. E isso a gente vai combinar usando os conectivos. Tá? Então vamos entender melhor isso aqui. Então o enunciado que estava lá atrás, ser infinito, existe um elemento, um objeto x que tem a propriedade de ser finito e isso está sendo negado, então ele é não finito, certo? Então aqui foi usada essa negação desse objeto com a propriedade. X é mulher, y é mulher e y é feliz. Então é isso que tem um objeto, possui essas duas propriedades, mulher e ser feliz. Isso a gente combina. Isso a gente pode ver para as outras também. Para cada um dos exemplos anteriores vai aparecer aqui a sua relação com os conectivos. Tá? Então, não vou mencionar aqui ponto a ponto, eu recomendo que você pause e você veja que de fato os exemplos do slide anterior podem ser reescritos de modo a aparecer de modo mais explícito essas propriedades, esses conectivos no enunciado. Tá? Então, aqui aparece agora os enunciados por meio de quantificadores. Tá? Então, quando queremos afirmar que todos os objetos ou algum objeto satisfaz alguma propriedade, isso a gente usa quantificadores lógicos para tratar isso. Tá? Então, a gente diz que um enunciado, aqui o φ de v, é alguma propriedade em relação à variável v. Então, lembra que no slide anterior eu estava usando x, y, z, t, você pode escolher a letrinha que você quiser, tá? Para representar a sua variável. Aqui eu estou usando a letra v. A letra v possui uma propriedade que é o φ de v, ou seja, você pode pensar como sendo uma função dessa variável. Tá? E o domínio é justamente onde esses objetos fazem sentido no contexto. Tá? Então vamos ver isso aparecer um pouquinho, tá? Em alguns exemplos. A gente pode usar o para todo objeto desse contexto possui uma propriedade, ou existe algum objeto, algum elemento, alguma variável nesse contexto, nesse domínio, que possui uma propriedade. Então, para todo é um modo que a gente tem de quantificar sobre o v, ou o existe. Então, a gente pode usar existe ao menos um elemento v
que se refere nesse domínio que satisfaz uma propriedade φ de V. Tá? Então aqui é justamente onde a gente impõe esse quantificador, que é justamente quando a gente tem que algum elemento satisfaz a propriedade ou todos os elementos satisfazem alguma propriedade. Tá? Então esse nosso novo meio de enunciar, de ter enunciados, ela é um pouquinho diferente do anterior, porque o anterior, o modo que a gente tinha anterior, a gente tinha bem discriminado quem eram os elementos, quais as propriedades cada elemento possuía. Então, por exemplo, na lista ter algumas questões foram assim: cara de cavalo, escadinha, luz vermelha, enfim, existiam alguns nomes, algumas pessoas, alguns elementos, algumas constantes bem determinadas que possuíam uma propriedade. Aqui não. Aqui existem todos os elementos que satisfazem uma propriedade dentro do domínio, ou existe algum elemento dentro do domínio que satisfaz uma propriedade. Tá? Então, nesse nosso novo meio aqui, a gente é capaz de enunciar coisas mais gerais do que anteriormente. Beleza? Então, essas partículas, né, o para todo e existe, são chamados de quantificadores. Tá? Então, que se associam a generalizações, quando a gente está associando para todo, quando a gente está usando para todo, ou a existencialização, quando a gente está usando isso do ter algum, existir algum elemento, satisfaz alguma coisa. Vamos ver outros enunciados aqui. Bom, N é par, tá? Isso é um enunciado que é algo em relação a essa variável N ser par. Tá? O domínio, vamos considerar o domínio dessas variáveis sendo os números naturais. Tá bom? Então a gente pode formar enunciados usando esse quantificador da variável N sobre D de que forma? Para todo N, N é par. É um meio que você tem de descrever essa propriedade em relação a todos os elementos desse domínio possuírem essa propriedade. Ou eu poderia escrever de modo também agora na existencialização, não na generalização, dizendo que existe ao menos um N que N seja par. Tá? Então repara que são dois enunciados distintos, na verdade três enunciados distintos, né? Então aqui eu considerei um elemento N ser par e eu generalizei e eu coloquei também a existencialização em relação a esse N. Tá? Repara que aqui eu estou apresentando novos meios de você ter enunciados. Então, sobre a avaliação, da mesma forma que a gente tinha anteriormente, a gente tem agora. Saber se o enunciado é verdadeiro, se o enunciado é falso. Os valores lógicos aqui eles se aplicam da mesma maneira. Tá? E a gente consegue reparar que o primeiro enunciado é falso, enquanto o segundo é verdadeiro. Ou seja, não quer dizer que todo N dentro do domínio naturais, esse N seja par. Isso é falso. Se eu pegar o 3, por exemplo, ele satisfaz esse domínio, mas ele não pertence a ele não tem essa propriedade de ser par. Agora, existir ao menos um N, que esse N seja par, aí sim, isso é uma afirmação verdadeira. Tá? Vocês estão me vendo meio de lado, né? Eu tenho que olhar para cá para que vocês me vejam. Antes não estava assim. Eu estou com o computador novo agora, então eu tenho três coisas aqui. Eu tenho a tela de lá, tenho o meu monitor e ainda tenho esse celular. Estou com um setup sensacional aqui. Espero que esteja funcionando bem. Esse computador é bem melhor, então acho que não vai travar, mas o celular ainda está meio, talvez não 100%, talvez eu tenha que pôr esse celular aqui no meio, ou vocês virem para cá. Enfim, espero que esteja claro isso. Vamos partir para o próximo. Então, Y respira, tá? O domínio dentro das pessoas vivas, tá? Então, esse é onde o Y mora. Que variável é essa? Onde ela está morando? É dentro das pessoas vivas aqui. Tá? Então, de novo, igual ao exemplo anterior, a gente pode formar usando o quantificador em relação à variável y sobre d, onde d são as pessoas vivas, de que forma? Para todo y respira. Existe ao menos y que y respire. Tá? São duas maneiras também de você usar esses quantificadores. Aqui avaliando o que isso significa, né? Respirar, estar vivo. Eu acho que vocês entendem o que significam essas coisas. Dá para ver que como todo mundo que está vivo respira, né? Então está satisfazendo tanto para todo e existe alguém aí que respire, né? Então os enunciados são verdadeiros. Repara que aqui o nosso intuito não é responder se o enunciado é verdadeiro ou falso. Eu estou usando esse artifício da gente avaliar isso
para entender bem a diferença dos dois tipos de enunciados quantificados. Eu não vou querer que vocês me respondam esse tipo de pergunta para saber se esse enunciado é verdadeiro ou se é falso dentro de um contexto genérico para apresentar a vocês. Mas eu estou aqui falando desses quantificadores para poder, de fato, a gente fazer que nem a gente fazia anteriormente, que é, eu apresento o enunciado a vocês, vocês vão ter que simbolizar esse enunciado, sendo que esse enunciado já é um enunciado quantificado. Tá? A gente vai ver melhor sobre isso já já. Bom, vamos ver especificamente sobre generalização e existencialização a partir de agora. Tá? Uma generalização é o enunciado obtido pela aplicação da partícula todo num enunciado. Ou, claro que a palavra todo ela não precisa exatamente aparecer dessa forma no enunciado. Eu posso usar variações, meios equivalentes para relacionar, para ter essa palavra, esse quantificador no enunciado. Exemplos são toda, todos, para todos, cada, né? Se você falar cada, é porque cada um desses objetos, cada objeto desse mundo aí está satisfazendo alguma coisa, né? E enfim, existem diversos meios que são equivalentes, que também é algo que vocês já sabem que existe, porque na primeira parte do curso a gente fez muito isso, né? Eu apresentei a vocês enunciados, e esses enunciados eu até recomendei que vocês já escrevessem esses enunciados para ficar mais explícito quem são os componentes, quem são os conectivos. E os conectivos inicialmente são aqueles bem básicos, e, ou, se, então, se, somente, se, não, certo? Aqui agora eu estou apresentando essas novas coisas e meios equivalentes também de você escrever essas coisas, quantificadas agora. Inicialmente falando da generalização. Então vamos ver alguns exemplos para generalizar. Ele é sapo. Repara que existe um elemento que satisfaz uma propriedade de ser sapo. Eu posso generalizar dizendo todos são sapos, beleza? Olhando, eu acabei de falar das variáveis, né? Quem é essa variável? O que ele possui de propriedade? Então a variável é um objeto indeterminado dentro de um contexto, dentro de um domínio que possui uma propriedade. Então a propriedade dessa variável é ser sapo, então x é sapo. Então para todo x, ou seja, para todo elemento, e esse elemento desse contexto, desse domínio, esse elemento possui essa propriedade, que é ser sapo, então x é sapo. Agora o segundo exemplo, y é matriz invertível. Então, um modo que eu tenho de generalizar é escrever todas são matrizes invertíveis, certo? Usando de novo essa variável, agora usei uma outra letra, y, para determinar um elemento desse contexto. O que a gente pode ter? Y é matriz e y é invertível, certo? Então são duas propriedades que existem em relação a essa variável y. Tá? Então o enunciado como ficaria? Para todo y é matriz e y é invertível. Então existem essas duas propriedades em relação a esse objeto em determinado y. Uma coisa que é muito importante, tá? Essa generalização, essa última, ela não pode ser escrita como todas as matrizes são invertíveis, certo? Você não poderia escrever para todo y, se y é matriz, então y é invertível. Eu não estou dizendo isso em relação àquele exemplo anterior, né? Vamos retornar lá, certo? Então ele está dizendo todas as matrizes são invertíveis. Então existem duas propriedades em relação àquela matriz. Ela é uma matriz, né, em relação a y. Ela é uma matriz e ela é invertível. Tá? Ops. O teclado está diferente aqui. Tá? Então, entenderam isso? É uma pausa que estou dando para eu pensar, para vocês pensarem junto comigo, tá? Então, repara que eu estou dizendo que ela possui, a variável y possui as duas propriedades. Então, ela é uma matriz e ela é invertível. Eu não estou dizendo que se y for matriz, então ela é invertível. Por quê? Y poderia não ser matriz, então não está dentro desse domínio de ser matriz. E ainda assim, essa variação, que a gente já entende do C, então, seria verdadeira. Mas o enunciado anterior diz toda matriz é invertível, então y ele é matriz e y é invertível.
Então vamos ver outro exemplo. Se ele é mortal, não, se ele é homem, então é mortal, tá? Então o meio, uma forma que eu tenho de generalizar isso seria escrever todos os homens são mortais, usando essa variável y associada a esse domínio aqui. Então y não, z, né? Se z é homem, então z é mortal, beleza? Então repara que esse c, então, ele está dizendo, ó, todos os homens são mortais, certo? Então repara que esse contexto daqui é sim. Agora a variável, ela está num contexto em que se ela for homem, então ela é mortal, tá? Repara, vamos retornar um pouquinho aqui. Esse segundo exemplo aqui é diferente desse exemplo que eu acabei de apresentar. Vocês enxergam isso? Então, ele está dizendo tudo que está nesse contexto, ele é matriz e é invertível. Então, todo mundo aqui satisfaz isso. Então, todo y é matriz e y é invertível. Agora, repara, é que nesse próximo exemplo, todo mundo desse contexto possui isso daqui. Então, se essa variável está dentro, possui essa propriedade, então ela possui essa propriedade, certo? Então, todo alguma coisa tem outra coisa. Então, todo elemento que tem isso daqui, então tem a outra coisa. Então, repara que aqui sim a causa, existe uma causa que é ser homem para que ele seja mortal. De novo, vamos retornar no outro, diferente desse. Esse aqui não, todo mundo possui essas duas coisas. Então aqui sim é uma conjunção, não uma implicação. Diferentemente do próximo exemplo. E da mesma forma, então aqui eu não posso usar essa conjunção para esse exemplo aqui, em que diz que todos eles é homem e z é mortal. Por quê? Repare nesse exemplo. Todo mundo que está nesse contexto satisfaz essa propriedade. Mas não estou dizendo que todo mundo desse domínio satisfaz essa primeira propriedade. Se satisfaz isso, então satisfaz a próxima. Espero que esteja claro, tá? Não tem como eu ter esse retorno exatamente agora, mas a gente discute sobre isso na quinta mais especificamente, tá? Vamos para a próxima. Agora eu vou falar sobre a existencialização. Então, um enunciado, a gente usa essa existencialização quando a gente aplica justamente essa partícula o existe ou algumas de suas variantes, né? Assim como todo, existem alguns meios similares de representar na existencialização também. Então, alguns exemplos existem perdão, porque aqui está cortando o meu rostinho, está tapando vocês, mas é um A que está aqui. Existe ao menos um, enfim, e existem muitos modos de você escrever isso numa frase, tá? E de novo, elas expressam propriedades de uma variável específica, tá? Então, nem sei se existe isso, né? Vamos existencializar, mas só para ser um análogo ao generalizar, vamos existencializar então. Então, o enunciado que eu apresentei aqui, ele é príncipe, ele é um príncipe, tá? Existem príncipes. Repara aqui de novo, assim como anteriormente a gente tinha uma variável, uma propriedade em relação a ela, da mesma forma que, qual é a propriedade em relação a essa variável indeterminada? É que x é a variável e a propriedade é ser príncipe, então x é príncipe, tá? E você poderia escrever isso de modo quantificado, né? De modo usando o existe, né? Existe x, tal que x é príncipe. T é uma transformação injetiva. Então, existem transformações injetivas. Também estou usando aqui essa existencialização associada a esse enunciado. E associando essa variável y, então, quais são as propriedades em relação a esse domínio? Ser transformação e ser injetiva, né? Então, essa variável, ela é uma transformação e ela é
injetiva, tá? Então, justamente isso que está acontecendo, a conjunção associada a isso. Existe Y, tal que Y é transformação e Y é injetiva. Eu estou falando invertível? Enfim, é injetiva, vocês estão lendo, né? São parecidas as palavras, né? Então, tá, assim como a gente tem que chamar atenção para alguns pontos específicos, a gente teve anteriormente, aqui também a gente precisa, tá? Eu não posso reescrever aquele enunciado como está aqui. Existem as injetivas se são transformações. Fica até estranho, né? Repara que não existe causa e efeito nesse exemplo anterior. Existe... Vamos voltar. Existem essas duas coisas. Então, existem elementos que satisfazem a primeira propriedade e a segunda propriedade. Tudo bem, é isso. Então, eu não estou dizendo que a causa é que seja transformação para que seja injetivo. Não, é um elemento, uma variável, que eu não sei determinar quem é, mas que ela possui duas propriedades. Então, é uma causa-consequência. Beleza? Vamos para o próximo. Ele toma atitudes quando é forçado. Então, como seria a maneira de você colocar nesse enunciado o existe, né? Ou transformar isso no enunciado quantificado? Dá uma pausa aí, pensam aí e vejam se está conferindo com o que eu estou mencionando aqui no próximo caso, tá? Então, é isso. Como seria uma maneira? Existem os que, se forçado, tomam uma atitude, certo? Repara que aqui sim aparece a causa e o efeito, né? Antes já tinha em relação a ele, ser uma pessoa determinada, definida, certo? Ele toma atitudes quando é forçado. A gente sabia já enunciar, sabia simbolizar isso em aulas passadas. Aqui agora eu estou mencionando um exemplo associado a esse mesmo contexto, sendo que de modo generalizado, de modo quantificado, usando o existe, né? Então, existem aqueles, né, que, se forçado, então tomam atitude. E aqui fica bem claro, eu acredito para vocês, que há sim uma causa e um efeito, né? Uma causa e uma consequência, ou seja, há uma implicação aqui. Se Z, então existe o Z que, se ele for forçado, então ele toma uma atitude, certo? Então, existe Z, tal que, se Z é forçado, então Z toma atitude. Repara que são duas propriedades aí em relação a essa variável Z. E você está usando o quantificador, o existe, certo? Então, de novo, aqui eu não posso reescrever dizendo que existe o Z que tem as duas propriedades. Se tiver a primeira, então ele vai ter uma segunda, tá? Uma diferença que é crucial em relação entre esses enunciados, esses modos que eu apresentei como correto, e o modo que eu apresentei de modo que eu não posso escrever daquela forma, é o seguinte, é algo que aqui, pensando um pouquinho na tabela verdade, que eu já falei para vocês em aulas passadas, a gente consegue entender a diferença das duas simbolizações. Repara que, quando eu escrevo para todo V, a propriedade em relação a V é φ e psi é uma coisa, isso é diferente do que quando eu digo que para todo V, se o φ ocorre, então o psi ocorre. Por que esses modos são diferentes? Então, ocorre quando eles são considerados de um domínio D e nenhum objeto satisfaz o φ. Repara, se nenhum objeto satisfaz φ, isso daqui vai ser falso, todo enunciado aqui vai ser falso. Agora, se isso aqui for falso, tudo que tiver depois em relação ao psi vai ser verdadeiro. Então, esse é o ponto, se ocorre uma coisa, então ocorre outra, é diferente do que quando eu digo que ocorrem as duas coisas. Retornando de novo, anteriormente, em aulas muito tempo atrás, na verdade é de semana passada, eu acho, ou retrasado, acho que nem retrasado, mas enfim, é justamente esse ponto da avaliação dos enunciados em relação a ser verdadeiro ou ser falso, tá? Isso que eu mencionei. Então, enquanto no primeiro caso aqui vai ser falso, quando o φ não ocorrer, no segundo caso é verdadeiro. Então, tem que entender bem o que é ao enunciado, se está uma causa ou efeito, ou se é uma conjunção de fato aparecendo ali. Isso, a mesma coisa ocorre na existencialização, né? Isso só foi um exemplo quando eu coloquei o para todo, né?
Bom, vamos dar continuidade, né? Agora eu vou falar sobre simbolização dos quantificadores, né? Repara que até então eu estou usando o nosso português, para todo, existe, num texto corrido, né? Então os símbolos que a gente usa são esses dois aqui. O quantificador para todo, a gente usa esse A de cabeça para baixo, e esse existe a gente simboliza como esse é ao contrário, tá? São símbolos bem padrões que talvez eu acredito que vocês já conhecessem de outros contextos, mas enfim, são esses os símbolos lógicos para o quantificador para todo e para o quantificador existe. Bom, então como é a regra do para todo, né? Então o quantificador para todo e o contexto com essa variável v é aplicado ao enunciado φ de v. Repara que a variável é v e a propriedade é φ de v, certo? Então é uma propriedade em relação ao v. E o enunciado disso a gente representa dessa forma aqui, ou seja, para todo v temos a propriedade. Isso é uma generalização da propriedade em relação dessa propriedade φ, tá? Que possui essa variável v. Agora, porque você tem que mencionar onde essa variável está morando. É todo mundo desse contexto satisfaz isso ou existir alguém que satisfaz isso? Se for todo mundo, então é para toda variável v temos φ de v. Ou para todo v, φ de v. A gente põe entre colchetes, tá? Então, isso aqui tem uma relação muito grande, que é algo que eu vou mencionar um pouquinho mais à frente, quando eu estiver falando de representações de conjuntos, mas que também eu acredito que seja algo que vocês já tenham visto, né? A gente consegue representar um conjunto por meio de sua descrição, de sua propriedade. Por exemplo, uma pausa aí, abre parênteses aí, ou abre parênteses aí, não sei o lado certo, acho que é aqui, né? Enfim, se eu quero descrever todos os elementos pares, um conjunto em que os elementos sejam todos os pares não negativos, por exemplo. Como é que a gente escreve isso? Você pode descrever todos os elementos. Então é o 0, é o 2, é o 4, é o 6 e assim por diante. Nunca vai acabar. Ou eu posso escrever como sendo a propriedade que tem os pares, que é a divisão dele por 2 ser igual a 0. O resto da divisão. Então, eu poderia, ou seja, em outras palavras, eu dizer que qualquer número par pode ser escrito como 2 vezes alguma coisa, onde essa alguma coisa é algum natural, ou algum inteiro não negativo. Poderia ser assim. Mas repara que para escrever isso, o primeiro que a gente tem que botar, então a gente põe x pertence aos naturais, ou x pertence aos inteiros não negativos, se eu quiser colocar o 0, não quiser colocar o 0, mas enfim, x pertence aos inteiros não negativos, tal que a propriedade vai aparecer depois, que é que x seja igual a um 2k para um k pertencente aos inteiros não negativos também. Mas repare que primeiro você diz, essa variável x, dentro desse contexto, satisfaz uma propriedade. Esse contexto que eu mencionei nesse exemplo que eu estou falando aqui, é ser um inteiro não negativo. Tá? Então, primeiro a gente sempre diz, o x mora em algum conjunto aí, e ele possui uma propriedade. É muito similar ao que está aqui. Eu digo, todo mundo, todos os v's satisfaz a propriedade. Então, você não pode dizer que todo mundo satisfaz a propriedade. É todo o quê? É toda variável possui as propriedades. Então, para todo v, φ de v. E não para todo φ de v, por exemplo. Tá? Então, a simbolização é assim que tem que ser. E da essencialização é muito similar, né? Só você vai usar o símbolo associado a ele, que é o existe, não para todo. Tá? Então, da mesma forma que a gente tinha um enunciado formado por componentes, aqui também vão aparecer esses componentes, tá? Então, um enunciado componente, seja φ esse enunciado, possui uma única ocorrência de um quantificador e somente pelas ocorrências dessa propriedade. Então, para determinar os enunciados componentes de φ, o φ é o enunciado, né? Então ele possui componentes. Então, a gente deve explicitar as propriedades que ocorrem em φ e reescrever usando as variáveis. Então, existem
as variáveis que possuem propriedades. Essas propriedades que vão associar a gente às componentes, e a gente vai usar os conectivos para relacionar essas componentes. Então vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro. Todos são mortais. Tá? Qual é a propriedade? É ser mortal, né? Então o enunciado componente, x é mortal. Então a componente é de fato essa propriedade que você tem em relação a esse objeto, x, que nesse caso aqui é um objeto que não é determinado. Repara que antes a gente tinha a mesma coisa, né? Quem eram as componentes quando a gente tinha os enunciados das aulas passadas? Era um elemento bem determinado no caso, né? Então, eu sou inteligente. Uma componente é eu sou inteligente. Pode ser verdade, pode ser falso. Mas, enfim, não quero entrar nesse mérito agora. Mas agora você tem bem análogo ao que tinha no passado, sendo que no passado você tinha um elemento bem determinado, que era eu, era você, era escadinha, era minha mãe, era meu filho. Eram pessoas bem determinadas, eram constantes que possuem as propriedades. Aqui agora são variáveis. Variáveis possuem propriedades. Então, a variável é x. Qual é a propriedade dele? Isso vai ser uma componente. Então, nesse exemplo, x é mortal. Existem alienígenas. Então, a propriedade é ser alienígena. Então, a componente y é alienígena. Tá? Cada uma é uma viúva negra. Então, a propriedade, ser viúva negra. Componente, y é viúva negra. Tá? Então, aqui são exemplos bem claros, bem diretos do que são componentes aqui. Repara que aqui agora, se a gente vai ver um pouquinho mais na frente, a legenda vai também ter que aparecer essas propriedades em relação às variáveis agora. Tá? Todos os homens são mortais. Então, quais são as propriedades? Repara que são duas que estão aparecendo. Uma é ser homem, outra é ser mortal. Então, o x é homem, x é mortal. São propriedades associadas a essas variáveis aqui. Existem pessoas que valem a pena. Propriedade, ser pessoa, valer a pena. E W é pessoa, W vale a pena. Todos os atletas amadores têm contusões. Então, repara que é uma frase curta, mas que tem propriedades demais aparecidas. Demais, né? São poucas ainda, mas são propriedades que se consegue separar em relação a essa variável. Ser atleta, ser amador, ter contusão. Tá? Então, de fato, são essas. E os enunciados componentes, usando o K, por exemplo, para variável, K é atleta, K é amador, K tem contusão. Isso vai ser relacionado, de alguma forma, pelos conectivos, para você formar o enunciado que está sendo apresentado de modo simbolizado. Então, repare que aqui a gente está construindo, né? Igual nas aulas passadas, entendendo que são componentes, entendendo que são conectivos, simbolizando os enunciados. Mesma coisa está acontecendo aqui. E de novo, repara que antes também não tinha isso, né? Nas componentes não podem aparecer conectivos. Então aqui, por exemplo, também não pode aparecer nas componentes os conectivos, nem os quantificadores. Tá? E aqui, de novo, existem as legendas, né? Então, são dados enunciados componentes, né? 2 a 2, você usa os conectivos para poder montar o seu enunciado. Então, uma legenda é um esquema que seja da forma: existe uma propriedade em relação a essa variável, vai existir a legenda em relação a essa propriedade. A propriedade é φ de v, vai existir a letrinha que você vai associar a essa variável v. Tá? Então, L1 até Ln são letras distintas. Você pode usar a letra grega, pode usar a letra do nosso alfabeto. Então, poderia ser P de V, P de Q de V, R de V. E isso são propriedades associadas à sua variável. Então, dado φ um enunciado, uma legenda para φ é uma legenda para os enunciados componentes, da mesma forma como anteriormente, né? Então, a simbolização, se o enunciado possui uma única ocorrência de propriedade, aplicamos o quantificador associado à variável que possui aquela propriedade, aplicando uma legenda. Então, todos são mortais. Qual é a legenda? M de x, x é mortal. Então, é isso que eu mencionei no slide passado. É um exemplo para isso. Tá? Apresentei um enunciado já quantificado,
A sua legenda, então, vai ter uma propriedade em relação à variável. Você tem que ter uma letra que é uma função, você pode pensar como sendo essa propriedade. É uma função daquela variável. Isso você vai ter na sua legenda. Então, eu botei m de x para dizer que x é mortal. A simbolização disso, para todo x, m de x. É, de fato, a apresentação desse enunciado, todos são mortais. Beleza? Então, vamos continuar. Existem alienígenas. Legenda, a de y, por exemplo. Então, é a propriedade, é uma função em relação àquela variável y. E aí, y é alienígena. Simbolização para isso, existe y, tal que a de y. Cada uma é uma viúva negra. Legenda, N de Z. Essas letrinhas aqui, M, A, N, você escolhe a que for melhor para você. A que você quiser, a que talvez vai te associar alguma informação que tenha anunciado, enfim, do jeito que for melhor, mais conveniente. E isso quer dizer Z é a viúva negra, simbolização para todo Z, N de Z. Então, se o enunciado possui mais de uma ocorrência de alguma propriedade, então a gente deve determinar de maneira como os enunciados estruturados a aplicação dos conectivos. Então, da mesma forma como anteriormente, os componentes eles se associam por meio de conectivos. E a gente tem que representar isso aqui. E simbolizar de acordo com a legenda que a gente tiver criado. Tá? Mas agora a diferença é que a gente vai aplicar os quantificadores dentro do enunciado, porque o enunciado é quantificado, então a gente tem que representar isso aqui. E claro que de acordo com o que estiver na legenda em relação aos componentes. Então vamos por exemplo. Todos os homens são mortais. Certo? A legenda, H de x, x é homem, M de x, x é mortal. Em slides passados a gente conversou, eu falei mais ou menos sobre esse exemplo específico, né? Que seja então, a propriedade que ele tem que ter como causa é ser homem para que ele seja mortal. É diferente do último exemplo que eu mencionei, que era todos são homens, não foi isso? Todos são mortais, certo? Então aqui existe uma variável x que possui a propriedade de ser mortal. Então todo mundo ali possui essa propriedade. Agora aqui não. Agora aqui todos os homens são mortais. Então se x é homem, então x é mortal. É para todo x. Se acontece h de x, então acontece m de x. Beleza. Existem pessoas que valem a pena. Então p de x, y, perdão, w, né? P de W, W é pessoa, V de W, W vale a pena. Sua simbolização para isso é para existe W que possui essas duas coisas, certo? Existem pessoas que satisfazem isso, então existem W que possui a propriedade de ser pessoa e valer a pena. Todos os atletas amadores têm contusões, então K é atleta, K é amador, K tem contusão. Isso, a sua legenda está aí, né? Sua simbolização, repara que todos alguma coisa satisfazem alguma coisa, que nem está aqui, ó, todos os homens são mortais. Então todo elemento que possui as propriedades também possui as propriedades. Então, por isso que a causa e a consequência aqui é da mesma forma que todos alguma coisa possuem alguma coisa. Então todo mundo, todos K que possui essa conjunção aqui, repara que é uma conjunção porque tem duas propriedades em relação à variável, satisfazem essa outra. Então, uma observação que eu apresento aqui, no final da aula também vou apresentar mais fortemente, todos alguma coisa possui, são, tem alguma coisa, é de fato uma causa e efeito, uma implicação. Agora, existem propriedade que tem propriedade de outra propriedade, isso é uma conjunção, tá? Repara nesses detalhes que eu estou falando aqui agora, nem é macete, é um detalhe que eu estou falando que é importante prestar atenção para que na hora da sua simbolização você entenda o porquê está sendo a consequência com a causa lá, a implicação, ou porque é uma conjunção, tá? Acabou?
Mentira. Acabou, gente. Nossa, que passou rápido demais. Eu tava crente que tinha mais coisa. Bom, olha que beleza, gente. Eu ia falar que depois, na verdade é aqui que eu queria falar sobre isso. Enfim, essa observação que eu chamo nesse exemplo é de fato o principal resumo dessa aula de hoje. É que, primeiro, vocês entendam a aparição dos enunciados quantificados, saibam distingui-los, saibam simbolizá-los e, para saber simbolizar, sempre percebe o conectivo aparecendo, mas ele não percebe que ele não aparece de modo tão claro, tão diretão. Por exemplo, aqui nesse exemplo, todos eles, homens são mortais. Não está aparecendo sim, então, de modo explícito aqui, mas repara que aparece, tá? E é diferente desse aqui, por exemplo, tá? Então, consegui fazer em 45 minutos, mesmo com essas firulas que eu estou falando aqui. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, curtam aí, tá? Eu vou gravar a próxima aula agora e a gente se vê por aí. Tchau!